O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom, muito obrigado. Samuel, um querido, já estivemos em terras amazonenses juntos em missão, com as crianças da terra do Amazonas, e foi muito legal, canta muito bem, né? Abençoa tanto as novas gerações, e foi muito divertido viajar com ele, uma pessoa que antes não era reverendo, né, naquela época, né? Mas já tinha todos os atributos de alguém que ama pastorear e cuidar das pessoas. Então, estou muito contente de estar aqui com os irmãos. Estive aqui há 2 semanas atrás, junto com os jovens, e hoje estou aqui com os irmãos. Queridos, nós iremos trabalhar no texto de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Os riscos do nosso coração. Então, Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 13. Quais são os riscos do nosso coração? Quais são esses riscos que afligem não somente os pais, mas também as crianças e os jovens e os adolescentes? Quais são esses riscos? Nós veremos neste texto das Escrituras Sagradas. Vamos ler então. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então, o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou-o a um lugar alto, e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não se machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Vamos fechar os olhos para orar? Senhor Deus, que a Tua santa palavra perfure os nossos corações como espada de 2 gumes, que transforma quem nós somos para que sejamos mais parecidos com Jesus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui Jesus sendo tentado pelo diabo. E Jesus é tentado em 3 situações. Mas antes dele ser tentado pelo diabo, nós precisamos olhar para o que está acontecendo no capítulo 3. No capítulo 3 de Lucas está falando sobre a descendência de Jesus. E por que isso é muito importante? Quem eram os parentes que vinham antes de Jesus? Porque mostra que no final Jesus também veio de Adão. Adão, ele é pai de toda a humanidade, foi o primeiro homem a viver na terra. E por que isso é importante para nós sabermos sobre esse texto? Porque Jesus, ele foi tentado como eu e como todos vocês que estão aqui. Ele viveu como qualquer criança, como qualquer adolescente, como qualquer adulto. Então ele era homem como todos nós somos. E a descendência de Jesus demonstra que Jesus era humano. Apesar de ser filho de Deus, ele precisou se esvaziar e se encarnar para ser como um de nós, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Jesus se esvaziou e se fez como um de nós, para que ele vivesse entre nós sem pecado,
para morrer por nós sem pecado e então nos salvar. Somente um homem sem pecado poderia morrer por pessoas pecadoras como eu e como todos vocês. Bom, nós então sabemos que por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem? Adão. Por Adão entrou todo o pecado no mundo. E por Jesus, o pecado é retirado. Por que isso é importante? Porque aqui, Jesus estava sendo tentado como qualquer um de nós pode ser tentado. E Jesus é tentado em 3 situações. Vamos para a primeira situação. O diabo oferece para Jesus transformar as pedras em pães. Bom, crianças e pais que estão aqui, vocês acham que transformar pedras em pães era algo difícil para Jesus? Pouco tempo depois, Jesus transformou alguns pães que uma criança deu na mão dele em mais de 5.000 pães. Alimentou mais de 5.000 pessoas. E sobraram cestos daqueles 5 pães. Então, se você pensa que Jesus consegue transformar alguns peixes e alguns pães em milhares de pães e peixes, é difícil imaginar que ele não daria conta de transformar pedras em pães. Então Jesus, como Filho de Deus, tem a oportunidade de transformar as pedras em pães. Agora, por que ele recusa usar o seu poder? Satanás está tentando Jesus. Ele está fazendo uma proposta tentadora para Jesus. E qual é essa proposta tentadora? Jesus, você está com fome. Você está muitos dias sem comer. E você tem poder. Com o seu poder você pode transformar essas pedras em pães. Alimenta a sua fome. Resolve seu problema. Dá um jeito no seu problema, você dá conta, você não é poderoso? Então o faça, porque você tem como fazer isso. Mas por que Jesus não faz? Porque essa é a tentação da autoprovisão. A providência é aquilo que Deus nos dá. Na Confissão de Westminster, do capítulo 5, nós temos um capítulo só sobre providência. A providência é algo que Deus nos dá. E o que Satanás está oferecendo para Jesus? Você pode fazer com as suas próprias mãos. Resolva o seu próprio problema. Alimente a sua própria fome, você dá conta. Vai lá, pega, transforma em pão rápido e come, porque você vai resolver seu problema. O que Jesus diz para Satanás quando ele diz não? Ele responde com as Escrituras. Por quê? Porque Jesus sabia que nas Escrituras, na Torá, estava dizendo que nós devemos ser sustentados por Deus em tudo. O nosso Deus é o provedor de todas as coisas, é Ele que manda o maná do céu. Ou seja, quando Satanás fala para ele, transforma pedras em pães, ele está dizendo, resolva o seu próprio problema, seja o seu próprio autoprovedor. Seja seu autoprovedor, resolva seu problema, você dá conta, você tem capacidade, você tem poder, você consegue. E Jesus diz, eu não respeito a você, a sua autoridade não diz nada sobre mim. Eu respeito ao meu Deus e Ele vai me dar de comer quando Ele quiser. Eu dependo de Deus para comer, eu não dependo de mim mesmo. Então eu gostaria que todas as crianças colocassem a mão no coração agora. Coloca a mão no coração, criança, e fala assim, para todas as coisas, na minha vida, não posso depender de mim mesmo. Em tudo, eu preciso depender de Deus. O que o diabo estava tentando oferecer para Jesus é, dependa de si mesmo. Se você depender de si mesmo, você vai resolver seu problema. Você vai dar um jeito de acabar com a sua fome. E nós somos tentados todos os dias a querer resolver os nossos problemas. Todo dia, criança, adolescente, jovem, adulto, qualquer pessoa é tentado a se autoprover.
Porque a gente olha para a situação, nós não falamos com Deus, nós não oramos, nós não resolvemos os problemas com o Senhor, a gente quer resolver os nossos problemas do nosso jeito. A gente olha e pensa, bom, eu acho que eu consigo resolver esse problema, eu acho que eu vou dar conta de resolver esse problema. E a gente não depende de Deus para resolver aquele problema. Seja ele fome, seja ele uma prova da escola, seja ele um amigo que está causando bullying com a gente, tudo a gente quer resolver pela nossa própria mão. Quando Jesus diz para Satanás, eu não vou transformar essa pedra em pão, ele não só recusa uma oferta de Satanás, ele diz, eu não faço as coisas para mim mesmo. Eu não controlo as coisas para mim mesmo, e eu não faço as coisas para resolver os meus problemas, eu dependo de Deus para resolver tudo para mim. Obviamente que nós temos que agir, trabalhar, estudar para tirar nota na prova, mas nós precisamos entender que tudo é para a glória de Deus, e que nós não nos autoalimentamos, e não somos autoprovedores de nós mesmos. Segunda oferta do diabo para Jesus. Ele chama Jesus e fala, está vendo esses reinos aqui? Todos esses reinos incríveis. Então, Jesus, se você quiser, eu posso dar todos eles para você. Agora imagina, o que os judeus mais esperavam, gente? Os judeus esperavam um rei que levantasse a espada e falasse, sai todo mundo daqui dessa terra. Essa terra é minha. Todos os judeus e o povo hebreu esperavam um rei que levantasse a espada e falasse, sai todo mundo daqui. Porque durante todo o tempo o povo está sendo dominado por egípcios, por babilônicos, por assírios. E na época que Jesus nasceu, quem estava controlando a terra eram os romanos. Então quando o diabo oferece para Jesus, está vendo esses reinos todos aqui? Eles podem ser seus agora. E Jesus diz, não quero poder. Mas era tudo que o povo hebreu queria. Se nós pensarmos pela lógica, até fazia muito sentido. Porque você fala assim, ô Jesus, está oferecendo? Pega os reinos tudo, vai evangelizar mais rápido, sua palavra vai chegar no coração do povo mais rápido. Aceita esse negócio aí, depois você dá um coro lá no diabo e está tudo certo. Vai dar tudo certo. Então aceita os reinos todos. Por que Jesus recusa? Porque ele fala assim, o poder não está nas minhas mãos. Todo o poder é de Deus. Toda a autoridade é concedida por Deus. Então, primeiro, Jesus recusa ser o solucionador dos seus próprios problemas. Segundo, Jesus recusa ser aquele que detém o poder em suas mãos. Crianças, tem muita criança que quer ser o mandão da sala. E eu sei que quer. Tem muita criança que fala assim, não, eu que vou mandar na tarefa, eu que vou fazer o trabalho inteiro, eu que vou mandar aqui na turma. E eu sei. Porque tem muita criança que quer resolver tudo sozinho, como a primeira tentação de Jesus. A segunda tentação de Jesus é o poder. Tem muita criança que quer mandar em tudo. E é uma tentação para o nosso coração. Você não pode resolver todos os seus problemas, precisa depender de Deus. E você não pode querer ter o poder, estar na frente em primeiro lugar sempre. E agora eu gostaria de ensinar uma coisa para as crianças. Coloca a mão no coração e fala assim, primeiro, o reino dos céus. E segundo, o meu próximo. Eu sou o terceiro. E quem quer poder, quer ser o primeiro. Jesus, quando recusa os reinos, ele está dizendo, eu não quero ser o primeiro no reino. O primeiro no reino é o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o primeiro de todo o reino. E eu vim para servir o meu próximo. Então quando Jesus recusa Satanás, os reinos, ele está dizendo, eu não quero mandar. Mas nós, como adultos e crianças, a gente tem uma vontade de mandar. A gente ama mandar, a gente gosta de estar no controle das coisas. Nós amamos cuidar e mandar nos outros. Se a gente é mandado, a gente fica, não estou gostando não, acho que eu vou mudar de igreja, vou mudar de salinha, vou pedir para minha mãe me levar num outro culto, porque a gente gosta muito de mandar. E quando a gente não está no poder, nós nos sentimos mal.
porque essa é a nossa natureza pecaminosa. Jesus recusou a autoprovisão e ele recusou ser o dono do poder. Terceira tentação de Jesus. O diabo leva Jesus no topo do templo. Lembrando que o templo, gente, fica no topo da montanha. Então, quando você cai do templo, você cai em pedras. Jerusalém, não sei quantos já viram ou já foram, Jerusalém é construído numa montanha de pedra. Se Jesus aceita esse, é complicado. E aí esse aqui tem muito a ver com as crianças. As crianças sofrem muito com esse. Quando Satanás chega para Jesus e diz: Jesus, pula daqui de cima, que os anjos vão te pegar. Você não vai nem ser arranhado por nenhuma pedra. Não vai dar nenhum problema para você, Jesus. Pode pular, está tranquilo. Jesus aceita pular? Não. Ele diz: não aceito pular. O que Jesus está recusando quando ele não aceita pular? Se ele pula de lá, e aí eu gostaria que todo mundo imaginasse aqui. Imagina o pastor Samuel. Vocês chegam no domingo, ou o pastor Arival, ou o pastor Hernandes. Pensa nos três: pastor Samuel, o Arival e o Hernandes. Todo mundo chega domingo, a igreja cheia, não tem lugar para sentar. Aí vocês chegam: cadê o pastor? Não, está lá fora. Lá fora onde? Sai todo mundo lá fora. E eles estão aonde? No topo da igreja. Os três. Lá no teto da igreja. Os três pastores. Aí vocês: desce daí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? A marginal começa a parar, é helicóptero, todo mundo filmando, a mídia, todo mundo olhando. Tem 3 pastores presbiterianos no topo da igreja. E as crianças: não, desce daí, Samuel, a gente quer ouvir umas músicas, esse culto, não quer que você pula daí não. Todo mundo ia parar, não ia ter culto, todo mundo ia ficar olhando os benditos dos pastores em cima da igreja. Agora imagina se eles pulam, e os anjos pegam os 3, sem nenhum arranhão. O que o povo ia fazer? Vamos adorar esses pastores. Esses pastores são fera demais, eles pulam, os anjos pegam. O que é isso? Vamos adorar esses caras. O que Satanás estava oferecendo para Jesus é: pula de cima do templo, que os anjos vão te pegar. Ele não estava oferecendo para Jesus ter uma aventura de paraquedas. Não. Ele estava oferecendo, sabe o quê? Prestígio, fama. Jesus ia se tornar muito famoso. Todo mundo ia adorar Jesus. Todo mundo ia querer saber de Jesus, porque, esse homem pula e os anjos pegam? Esse aí deve ser mesmo o Filho de Deus. Quando Jesus fala não, ele está dizendo: eu não vim na terra para ser famoso. O meu Pai não divide a sua glória com ninguém. Crianças, quando a gente tira um 10 na prova, a gente se sente. Nós nos sentimos famosos na sala. A gente chega para os amigos e fala assim: só 9,3? Nossa, eu só tirei 10 só. A gente se sente. Quando o pai tem uma promoção no emprego, ele se sente. Quando a mamãe faz alguma coisa bem no emprego, ou onde ela trabalha, ou até mesmo em casa, uma comida ótima, aquela lasanha, todo mundo fala assim: é a melhor lasanha do mundo. Ela se sente. Todo mundo quer ser famoso. Toda criança quer ser famosa. Toda criança, todo adolescente, todo jovem quer ser popular na escola e na universidade. Ninguém quer ser o do escanteio, todo mundo quer ser o famoso. Se você não é o famoso da turminha dos famosos, você quer ser o famoso nerd que tira as melhores notas. Se não é o famoso nerd, você quer ser famoso por alguma coisa. Toda criança quer ser famosa. Essa é uma tentação que Jesus teve e que a gente tem que tomar cuidado. Nós, seres humanos, temos 3 tentações na nossa vida: sermos os nossos autoprovedores, querer poder a qualquer custo, seja dentro de casa. Tem esposas que querem o poder a qualquer custo dos maridos. Tem pastores que querem o poder da igreja. O poder da igreja não está na mão do pastor, está na mão do Senhor. Tem missionários que querem o poder do campo missionário, e o poder não é dele, é do Senhor. E o terceiro é a fama.
Nós queremos ser reconhecidos por alguma coisa. Tudo a gente quer ser reconhecido. Ou por uma nota boa da escola, ou porque a gente está fazendo um evangelismo legal, ou porque a gente vem aqui na frente, canta um louvor, ou faz uma oração. E a gente tem que deixar de fazer essas coisas? Não. Mas a gente não pode fazer pela motivação errada. E tem 3 tentações que Jesus teve, que são as 3 principais tentações de todos os seres humanos, e da raiz da maioria das idolatrias do coração humano. Idolatria é você idolatrar alguma coisa. Tem muita criança que olha e fala assim, eu quero ser youtuber. Por quê? Porque você quer abençoar outras crianças, porque você quer fazer alguma coisa legal, porque você quer realmente trazer conteúdo e conhecimento? Não, porque eu quero ser famoso. Porque todo youtuber que eu conheço é famoso. Crianças, tomem cuidado com isso. Tem problema querer ser youtuber? Não, mas tem que pensar bem na motivação do porquê quer ser youtuber. Jesus é tentado em 3 coisas. 1, resolver seu próprio problema. Nós não podemos resolver nossos próprios problemas, temos que depender de Deus. 2, querer ser mais poderoso que todo mundo. 3, querer ser mais famoso que todo mundo. Crianças, vocês estão numa fase da vida que vocês ainda não estão experimentando isso na máxima potência. Os pais de vocês já experimentam isso olhando para os colegas de trabalho ou eles mesmos. Então vocês podem se proteger quando aprendem sobre isso. Quando eu tenho um problema, não vou tentar resolver sozinho, vou depender do Senhor. Quando eu tenho a oportunidade de assumir o poder, eu tenho que lembrar que todo o poder pertence a Deus. Ainda que eu seja o presidente da UCP, seja o líder da classe, eu ainda assim tenho que lembrar que o poder pertence ao Senhor. E 3, você precisa saber que Deus não divide a glória dele com ninguém. Tirou 10 na prova, seu amigo fala assim, ô louco, você é muito inteligente, você é mais esperto aqui da sala. Ô seu nerdão, você deixa eu falar um negócio para você, meu amigo. Esse 10 só foi possível porque Deus me deu capacidade para tirar esse 10. Se não fosse Deus, nossa, mas eu ia tirar uma nota ruim demais. Seu amigo falou, que isso, mas você é muito inteligente. Foi ele mesmo que deu essa inteligência para mim, né? É engraçado que, crianças, eu vou falar um negócio aqui para vocês que eu fiz com as crianças lá da nossa igreja. Eu pedi para elas entrarem no carro depois do culto e perguntar de quem era o carro. Aí todas as crianças entraram no carro e perguntaram assim, papai, mamãe, de quem que é esse carro aqui? Aí todos eles, a maioria dos pais falaram assim, esse carro é meu, esse carro é da mamãe, esse carro aqui é do banco. Estou brincando, do banco não falaram não. Esse carro aqui é da mamãe, do papai e tal. E aí a criança falou para os pais assim, a gente fez um desafio com elas, falou assim, esse carro é do Senhor. Porque todas as coisas não pertencem a nós. Todas as coisas pertencem a Deus. Quando nós falamos que nós temos coisas, revela que nós somos autoprovedores de nós mesmos. Uma criança, ela aprende desde cedo que tudo é dela. Essa roupa é minha, esse brinquedo é meu, e aí começa aquela disputa na cabeça dela, de que as coisas pertencem a ela. Agora imagina se a criança aprende desde 2 anos, 1 ano de idade, que todas as coisas pertencem a Deus. Porque não há 1 centímetro sequer desta terra que não pertence a Jesus Cristo, segundo o teólogo Abraham Kuyper. Então, se todas as coisas pertencem a Ele, por que a criança não aprende isso desde cedo? Eu tenho uma filha de 3 anos, e desde que ela nasceu eu falo, filha, isso aqui é de quem? De Deus. Então para ela tudo em casa é de Deus, tudo. Ela chega, essa aqui é minha, eu só olho ela, de Deus, é de Deus. Aí teve um dia que minha esposa levou um chinelo novo, eu falei assim, amor, de quem que é esse chinelo aqui? Porque eu estava perguntando se era meu, porque ela tinha comprado um chinelo novo para mim. Ela falou, é seu, filho, é seu, amor. Aí minha filha, não, é de Deus. Porque todas as coisas em casa pertencem a Deus. Quando nós somos autoprovedores, nós queremos resolver todos os nossos problemas, nós nos tornamos pessoas extremamente materialistas, e todas as coisas pertencem para as nossas mãos. Por quê? Fui eu que conquistei, fui eu que tirei 10, fui eu que fui bem na prova, fui eu que conquistei tudo isso. E aí os nossos filhos vão olhando para as nossas coisas e percebendo que as nossas coisas são nossas.
E aí a gente entra, e agora um recado para os pais, numa ideia de meritocracia. Ao invés da gente ensinar no estilo parental bíblico, nós ensinamos no estilo parental meritocrático. Filho, olha tudo que eu estou te fazendo, olha o que você está me entregando. Eu me esforço tanto para te dar tudo isso, e você me faz isso, essa bagunça, essa nota. A meritocracia tem seu lugar dentro da casa, mas ela não pode ser o centro da casa. O centro da casa precisa ser o Senhor. E os pais precisam afastar essas tentações dos filhos. E uma das tentações é a produtividade. Que você pode sustentar a si mesmo. Que você pode resolver os seus próprios problemas. E que você não precisa depender de Deus para tirar uma nota na escola. Imagina só se o seu filho faz algo incrível. E ao invés de você elogiar ele... Nossa, filho, vou até te dar um presente de Natal. Você olha e fala assim: filho, que bom que Deus te ajudou a glorificar o nome dele com essa atitude que você teve. Filho, que bom que Deus te capacitou com inteligência para tirar esse 10. Imagina assim todas as frases da vida do estilo parental de educação das casas cristãs, Deus fosse colocado em todas elas. Imagina se ao invés do seu filho achar que ele tem poder de confiança com os pais, você olha para ele e fala: filho, eu vou deixar você ir dormir na casa do seu amigo, lá da igreja hoje. Sabe por que a mamãe vai deixar você dormir lá? Porque a mamãe confia em você, filho. Quê? O seu filho não é confiável. A Bíblia nos diz que nós somos natureza pecaminosa. Crianças, coloca a mão no coração. Fala assim: eu não sou confiável. Eu sou pecador. A parte boa que meu pai pode confiar em mim é Cristo sendo em mim aquilo que eu não dou conta de ser. Imagina se ao invés de você olhar para o seu filho e falar assim: filho, pode ir na casa do seu amigo porque eu confio em você. Você falasse: filho, eu não deveria deixar você ir, mas eu vou deixar, porque eu confio no Cristo que habita em você. O menino vai dormir na casa do amigo e pensa: caramba, Cristo está aqui, cara. Estou enrolado. É melhor, ele é muito confiável. Ele é muito confiável. Agora, quantos pais também na relação com seus filhos, olham para os filhos e falam: filho, você gosta da mamãe? Gosta do papai? Gosto muito. Amo você, papai. Amo vocês, vocês são ótimos. Eu falo assim: tudo que você vê de bom em mim, é Cristo sendo em mim, naquilo que eu não daria conta de ser. E sabe as vezes que eu te decepciono e te deixo triste? Aí sou eu mesmo, filho. Quantas vezes os pais caminham nessa trilha de fraqueza com seus filhos? Como Paulo trilhou com Timóteo, que era um adolescente, pré-adolescente. Eu sou o maior dentre os pecadores. Por que Timóteo não joga a carta fora? Porque ele olha e fala assim: peraí, se esse aí é o maior dentre os pecadores, então não é ele que está fazendo. É Cristo sendo nele, naquilo que ele não daria conta de ser. Nós precisamos depender do Senhor e nos afastar de resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos. Nos afastar de querer ter o poder e o controle sobre todas as coisas. E nos afastar de querer ser famoso e reconhecido por alguma coisa qualquer. Toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Tem um teólogo, um pastor muito estudioso chamado Martim Lutero, que foi um homem da Reforma Protestante. Algumas crianças já ouviram falar desse nome? Se sim, pode levantar a mão, se você já ouviu falar desse nome. Muito bem. Esse homem fala que as tentações são como os passarinhos no céu. Não tem como você deixar de fazer eles pararem. Não tem como você falar para eles: para de voar. Eles vão continuar voando. Só que você, como cristão, pode não deixar eles fazerem um ninho na sua cabeça. Quem aí já pensou que um passarinho tem como fazer um ninho na cabeça? Não, ele precisa que a pessoa fique parada, estagnada, para ele ir colocando cada gravetinho assim.
mas nós precisamos caminhar em direção a Deus. É por isso que Martim Lutero fala, as tentações são como os passarinhos do céu. Mas a consumação da tentação, você pecar de fato, é você ficar parado no pecado e esperar que essas tentações façam um ninho na sua cabeça. Nós, todos os seres humanos, temos a maioria da raiz dos nossos problemas e pecados baseado nesses 3 problemas: poder, fama e autoprovisão. A maioria das nossas invejas, egoísmos, dores, traumas emocionais tem muito a ver com essas 3 tentações de Jesus. E nós precisamos nos afastar delas em todo o tempo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. O nosso Deus é um Deus muito bom e que Ele dá a provisão para tudo que nós fizermos. Ele nos coloca nos lugares certos. E agora eu gostaria de ensinar algo importante para as crianças. Nós precisamos de 4 coisas para viver. Faz assim, 4 coisas para viver. Fala, para viver nós precisamos de ar. A gente precisa respirar, certo? Para viver nós precisamos de luz. Se não tem sol, não tem luminosidade, a gente se dá mal. Para viver, nós também precisamos de água. Sem água, 3 dias sem tomar água, a gente não consegue sobreviver, certo? Aí você fala assim, eu fiquei 3 dias sem tomar água, mas você tomou Coca-Cola, você tomou suco de melancia. E a 4ª coisa, nós precisamos comer. Então nós precisamos de ar, precisamos de água, precisamos de luz e precisamos de pão. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o sopro da nossa vida. Ele é o sopro de vida da nossa existência. Quando Ele soprou em Adão, Ele nos deu vida. O Senhor é o nosso sopro de vida. O Senhor é o pão da vida. Quando Jesus não transforma pedras em pães, Ele recusa Satanás. Mas o Senhor é o pão da vida. Quando Jesus está com a mulher samaritana, Jesus diz que Ele é a água da vida. Ele jorra sobre os nossos corações a água da vida, para que possamos ser mais alinhados com o Espírito Santo. Jesus, Ele é o pão, Ele é a água da vida, Ele é o ar que nós podemos respirar, e Ele é a luz do mundo. Jesus é tudo o que nós precisamos, então a gente não precisa depender da gente mesmo. E aí eu gostaria que todas as crianças colocassem a mão no coração agora, os adultos também, todos os adultos e crianças, coloca a mão no coração, fala, eu não dependo de mim mesmo, eu não quero poder nas minhas mãos, porque Jesus não divide sua glória com ninguém, e eu não quero ser famoso, porque é o único que precisa ser famoso nessa terra é Jesus Cristo, e eu fui chamado para fazer o nome dele mais famoso a cada dia. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bom para conosco. Obrigado porque o Senhor nos afasta das tentações da vida. E nesse momento, ó Deus, eu gostaria de te pedir para afastar as tentações das nossas crianças, ó Deus. Afasta todo o mal delas, ó Deus. Que elas não vivam segundo os seus próprios desejos, mas vivam para a tua glória. Que elas aprendam que não há vida a não ser vida a partir de Cristo Jesus. E que todas as coisas que elas fizerem sejam para a tua glória. Que os pais aprendam que a relação com elas não pode ser humanista, não pode ser meritocrática, mas precisa ser bíblica. Precisa estar diante das tuas escrituras, ó Deus. Como Jesus respondeu 3 vezes a Satanás. As escrituras dizem, as escrituras dizem, as escrituras dizem. Que a tua palavra esteja fincada nos nossos corações. Para que nos afastemos de todas
provações, ó Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus provedor. O Senhor detém todo o poder. E toda glória e fama pertencem ao Senhor, ó Deus. Cuida dos nossos corações. Cuida dos corações das crianças daqui da IPP, ó Deus. Dos seus pais. Os livra de todo o mal. Cuidando deles em todo o tempo. Para a tua glória. Para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu posso falar?